Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa revisão para o exame mestral do segundo bimestre de 2022. Vamos então começar a falar sobre o intemperismo. Intemperismo é um processo de desgaste de rochas para a formação dos nossos solos. Nós temos então três agentes que fazem esse desgaste. São então os químicos, no caso a nossa água da chuva, o físico, que é no caso a variação brusca de temperatura, e o biológico, que são então as bactérias, os fungos e as raízes. A nossa composição do solo é basicamente água, ar, matéria orgânica e inorgânica. Orgânica é tudo aquilo que se decompõe, e a inorgânica tem dificuldade na decomposição, como é o caso dos minerais. Quais são os tipos de solo? Nós temos então o umífero, rico em humus, que é a matéria orgânica. Nós temos o argiloso, rico em argila, certo? No qual ele tem pouca permeabilidade, né? E o arenoso, ele é rico em areia, não é um solo apropriado para plantio, por ser muito permeável, né? Bom, como cuidar de um solo para poder fazer o plantio? O processo de calagem é quando eu adiciono cal para acertar o pH. O pH adequado é um pH alcalino, ou seja, acima de 7. A adubação é a adição de nutrientes para as plantas se desenvolverem. A aração é usar o disco arado, né, para deixar a terra soltinha para facilitar a entrada de água e ar. A irrigação, a adição de água, e a drenagem é um sistema de retirada de excesso de água. O processo de mineração é uma extração no qual extraímos os minérios, certo? Quais são os minérios? Por exemplo, os nossos metais, como é o caso do ouro usado para joias, latão, o alumínio para fazer lata, né? O ferro, a prata para fazer joias, o cobre para fazer fios elétricos, devido à sua propriedade de poder conduzir eletricidade, o chumbo, produção de munição, né? O aço e o bronze também para produção de medalhas. Fontes renováveis e não renováveis de energia. Renováveis são aquelas então que a natureza logo nos devolve, né? E as não renováveis, a natureza levar milhares de anos. Exemplos, né? Eu tenho as hidrelétricas, as eólicas, a geotérmica e a solar como exemplo de energia renovável. O petróleo, gás natural, carvão mineral e as substâncias químicas radioativas, no caso a energia nuclear, são não renováveis. A diferença de efeito estufa e aquecimento global. O efeito de estufa é uma camada de gás carbônico na troposfera que ajuda a reter o calor na Terra, certo? Se não tivesse efeito estufa, a Terra hoje não teria vida, pois seria em torno de menos 15 graus Celsius a média de temperatura anual, certo? O aquecimento global é o excesso de gás carbônico na atmosfera, impedindo, né, a saída do excesso de calor, gerando então o aquecimento. O buraco na camada de ozônio já ocorre numa camada superior, que se chama estratosfera, também conhecida por região de ozonosfera, onde o ozônio vai filtrar os raios ultravioletas. No momento que o CFC, né, utilizado em líquidos de refrigeração em sprays, entra em contato com o ozônio, especificamente o cloro, ele destrói o ozônio transformando em oxigênio, gerando o buraco na camada de ozônio. Graças a Deus já descobriram isso e hoje se usa o HCFC, que não tem esse impacto na camada de ozônio e ela está sendo regenerada. As camadas da atmosfera. A troposfera, aonde tem as nuvens e os fenômenos climáticos e aonde andam os aviões comerciais. A estratosfera, aonde nós temos a camada de ozônio, onde andam os jatos de alta performance, por não ter nuvens, então não tem turbulência, então fica mais fácil. A mesosfera é a camada onde os meteoros são destruídos e transformados em meteoritos. A termosfera é uma região quente, que ao encontrar a região fria dos polos leva a formação das auroras, né, boreal e austral, e a exosfera, que é a última camada antes do espaço sideral, no qual orbitam os nossos satélites de comunicação. Os gases atmosféricos. Nós temos então 78% do nosso gás, ele é nitrogênio, responsável pela formação das proteínas e vitaminas, tá? Através do ciclo do nitrogênio. 20% graças, né, a esse oxigênio nós temos vida no nosso planeta, a nossa respiração e a combustão de tudo, né, dos veículos, da vela, de qualquer coisa que precisa queimar. Então o oxigênio ele é essencial. 1% tem uma mistura de gás carbônico, vapor de água e outros gases, certo? Não esqueça, pessoal, que o gás carbônico é essencial para o processo fotossintético, no qual as plantas capturam da atmosfera, liberando o nosso gás oxigênio para a gente respirar, tá bem? Então, pessoal, eu gostaria de desejar uma excelente prova. Não esqueça aí de curtir e comentar o nosso vídeo aí, certo? Revisão para a prova. Beijão, pessoal, e excelente prova!